dizendo que os advogados são psicopatas? Não. Mas para certas circunstâncias específicas, o cara tem de ser psicopata, seja para entrar em determinados casos, seja para forjar determinadas situações. A gente viu isso no Vacef, advogado da família Bolsonaro, estava lá escondendo o Queiroz, mas ele cria todo um argumento que é tão inteligente quanto criminoso, né? Para falar de casos conhecidos. Aquele caso lá do goleiro Bruno, aquele monte de advogado noiado, querendo aparecer. E aí a gente tem agora feições disso no caso. Aí o advogado olha para aquilo tudo e entra na situação para defender o Jairinho, o diminutivo de Jair. O Jairinho. Ele entra lá para defender essa figura, beleza? Só que um advogado que não tem veia psicopática vai entrar nisso para dizer eu quero a verdade, e não para montar uma verdade. E é o que aconteceu no começo da história. O advogado entrou e quis construir um depoimento do casal. Estamos falando de uma cultura machista, patrimonialista, misógina, de uma família perigosíssima, de um menininho que cometeu um crime psicopático. E aí eles pegam o quê? Pegam a mãe e põem dentro disso. E os crentes bravos comigo na internet não conseguem entender isso. O que eles fazem? Eles saem catucando mau caratismo na mulher. Eu preciso de quê numa situação dessa? Eu preciso deixar essa mulher falar, porque é com ela falando que ela vai se defender. E é só a gente ir atrás das provas que ela está falando. Mas não. As pessoas ficam irritadas. Não, os dois cometeram crime, mas ela... Os dois fizeram isso, mas ela, porque ela tinha que ser uma mãe perfeita, ela tinha que ter protegido o menino de qualquer jeito, embora tudo esteja muito claro que ela estava lutando para ser assim. Mas os advogados do Jairinho falaram assim, olha, as coisas não são como foram publicadas. Aí, as mesmas redes sociais que estão ridicularizando sistematicamente a mãe, mesmo tendo provas de que ela não era essa mulher horrorosa, assassina, são as mesmas páginas. E agora? Será que ele vai enterrar de vez a Monique? O homem nem falou. Os advogados, né, suspeitos por estarem defendendo ferrenhamente esse tipo de... Quando eu falo assim, né, porque é uma bolha imensa na qual tem uma mulher envolvida. Eles nem falaram, já tem a credibilidade da população. Olha, será que o que o Jairinho vai falar vai destruir de vez a Monique? Gente, misericórdia, eu estou falando aqui com gente que se considera adoradora de Jesus. Vamos reparar nos nossos corações. Eu sei que mulheres cometem crimes porque mulheres são seres humanos, mas toda vez que você tem uma estrutura milenar misógina, numa família, acontece um crime em relação a essa família. Por que a nossa tendência é ficar caçando crime na mulher? De repente ela é uma criminosa, mas por que a gente não pode deixá-la falar? Por que a gente fica tentando deixar homem falar? Ela está tentando falar, não, tomara que não vai falar, tomara que seja impedida. Aí os outros só insinuaram que talvez Jairinho vai resolver falar. Nossa, que será que ele vai fazer? Será que vai ter uma reviravolta? Que reviravolta, gente? As coisas estão dadas. Como é que você sabe que estão dadas? Por tudo que eu já conheço no dia a dia. Eu já atendi inúmeros casos, por exemplo, é possível que um homem violento ou não violente as crianças, ou consiga deixar a mulher não perceber isso? É possível e acontece muito mais do que vocês imaginam. Enquanto está todo mundo aí chocado porque o menino acabou morrendo, por isso que o caso veio a público, eu sei de milhares de casos e aí de pessoas hoje adultas que vêm a gente, seja no consultório, seja no dia a dia, seja em outras funções sociais que a gente exerce, dizendo de coisas que aconteciam detalhadamente debaixo dos narizes de suas mães e a mãe não percebia. Em outra situação, o criminoso era perfeito demais, a mãe estava ali do lado, dormindo do lado, tudo acontecendo, e a mãe não percebia. Não é porque ela era uma mãe má e nem porque ela estava com ganância, né? Não percebiam porque o criminoso, igual o caso aí do Dr. Jairinho, ele é muito perfeito, ele é um cara gentleman, ele é de família influente, ele é de pessoas que têm credibilidade, de pessoas que foram inocentadas em outros crimes, ainda que continuaram sendo criminosos, mas a mulher não tem como perceber isso assim de uma hora para outra, não.
né? Nossa, se eu fosse contar para vocês as inúmeras situações que eu já atendi, que as coisas são assim, que a própria pessoa fica assim, a perfeição do que esse cara fazia era tão perfeita que até eu fico me perguntando se não era coisa que eu inventei da minha cabeça. E o menino, por mais que ele tentasse dizer alguma coisa, você vai ver que várias pessoas, incluindo o pai dele, não conseguiam discernir se aquilo era algo de uma frustração de uma criança, se era algo que o cara tentava encobrir, se era algo que a mãe realmente não estava percebendo. Tem aquele episódio que as pessoas se agarram, porque a mãe ficou sabendo 4 horas, você voltou para casa às 7, porque naquele ínterim o criminoso tratou de fazer ela não pensar que a coisa fosse tão grave assim. A babá disse alguma coisa, mas não dizia tudo, porque a babá era da confiança da família. Tem uma outra acusação que eles fazem de graça em relação a Monique, né? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.